A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, querido ouvinte, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem volta aqui? A irmã Tânia. Sim, o Senhor pede e a irmã Tânia liga a câmera e volta para te entregar a palavra que o Espírito Santo, do Deus vivo, pede para me ministrar. Entro agora na plataforma do YouTube, portanto, se inscreva no canal, coloque lá no sininho, clique no sininho para receber todas as notificações. Irmãos, ainda é hoje, dia 8 de setembro de 2024. O Senhor pede para mim entrar e entregar uma palavra. Uma palavra de final de domingo, início de semana, mas uma palavra poderosa. Acabei há pouco tempo de chegar do culto e o Senhor fala assim: entra e entrega a minha palavra. Então nós vamos fazer uma palavra assim, é uma palavra bem dinâmica para você entrar a semana pensando a respeito, refletindo a respeito. É uma palavra de reflexão, é uma palavra direcionada, como foi falado, né? No outro culto, no outro cultinho. A palavra ela foi bem forte, né, irmãos? Foi uma palavra direto mesmo, assim, chegou aquela hora assim do trono e foi uma palavra direcionada, irmãos. A palavra anterior, como eu estava assim, né, entregando a palavra, o Espírito Santo falando, quase dando a hora de congregar. Então, assim, só para assim dar uma recapitulada na palavra anterior, do dia hoje mesmo, do dia 8 de setembro. Aquela palavra, irmão, ela foi uma palavra direcionada para poucas pessoas. Quando o Senhor dizia ali, prepara a mobília, é para todo mundo fazer as malas, você, a irmã Tânia falou, em nome de Jesus. De Jesus. Palavras direcionadas, reveladas, nós, servos de Deus, nós, filhos de Deus, até o querido ouvinte, precisa ter confirmação. Como nós temos confirmação de uma palavra? Você botando o seu joelho no chão, falando com Deus e pedindo a Deus para te mostrar se essa palavra é contigo. Indo à casa de oração, se consagrando, se separando. Aquele que não conhece o Senhor Jesus, se aproximando do Senhor Jesus na casa de oração, lendo as Escrituras Sagradas. Amém? E a palavra, aí você vai ter a certeza que a palavra é para ti. Caso contrário, não, tá, irmãos? Não vai fazer as malas sair por aí, não. Em nome de Jesus. Amém? Até quando a gente dá uma pincelada na palavra anterior, é direcionamento de Deus. Precisou ser falado aqui. Amém? Então vamos para a palavra de agora? O Senhor pede, estava orando até agora, e o Senhor pede para nós irmos lá, uma palavra bem rápida, irmãos. Louvado seja Deus. Também tenho que dormir, amanhã eu volto a trabalhar, estou com menos dor, mas o Senhor, Ele vai me direcionando até a vitória. Independente de eu estar com dor, sem dor, de eu estar doente ou não estar, o Senhor, Ele comanda a minha vida. Amém? Então vamos lá para o livro de 2 Reis, pode acompanhar, é só alguns versículos que eu vou ler. 2 Reis. O hino que estava de fundo deixa eu ler aqui o nome do hino. Gideão e seus 300. Gideão era um grande homem de Deus e tinha mais 300 junto com ele. Esses 300 eram fiéis. Ouça depois o hino. É da cantora Elian, né? Elian Oliveira. Escute esse louvor. É um louvor lindo. Irmãos, não olha pro vaso que eu tô sem maquiagem, sem nada. Cheguei, comi rapidinho, tomei um banho pra entregar a palavra e dormir, que amanhã é dia, né? De batente também. Nós temos que ter a nossa vida espiritual alicerçada, mas a nossa vida física também ela tem que permanecer, né? A nossa vida circular ali, nossas responsabilidades, elas também têm que estar em dia. Amém? Então vamos lá para 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo 5. Só vou ler alguns versículos, irmãos. Pode acompanhar, pode anotar, depois o irmão, a irmã, querido ouvinte, lê. Tá bom? Diz assim, ó, Naamã é curado da lepra. Eu já ministrei essa palavra
em alguns cultos, mas o Senhor pede para mim entrar nessa palavra e toda palavra, como eu disse no culto anterior, ela se renova. Amém? Então vamos ler, ó. Só alguns versículos. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios, e este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria a sua lepra. Uma menininha cativa que foi levada quando o povo de Israel perdeu a guerra. Essa menina israelita foi levada cativa para casa deste homem leproso com o nome de Naamã. Versículo 4, ó. Então entrou Naamã e notificou o Senhor dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10.000 vestes. Até aqui, irmãos. Então aquela menina, vendo seu senhor, louvado seja Deus, ali com aquela doença, com aquela lepra, né? Um homem valoroso, um homem da frente de guerra. Ele era um homem respeitado, mas ele tinha uma doença. E essa doença, ele se deparava com ela quando ele chegava em casa. Então ele tinha um dia normal de farda, né? Todo ali no seu trabalho, todas aquelas responsabilidades. Ele era um da frente dos soldados. Então tudo estava nas mãos dele. Ele falava e executava. Ele dizia, executava. Ele era respeitado, um homem valoroso, porém tinha uma doença. E essa lepra, irmãos, o Senhor me leva a dizer que pode ser vários tipos de coisas. Pode ser realmente uma doença física, mas pode ser uma deficiência, pode ser um vício, pode ser não estar alicerçado ao Senhor Jesus. Um homem, irmãos, uma mulher que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não é completo. Ainda que as pessoas pensem, mas eu não preciso do Senhor Jesus. Eu o tenho. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, Deus me atende. Quando eu preciso de algo, eu corro atrás e faço. Não é isso que o Senhor está querendo dizer nessa palavra. O Senhor está querendo dizer nessa palavra que ainda que as pessoas corram para lá, para cá, né, procuram terapias, procuram várias coisas, né, em relação a essa vida circular, a esse mundo corrido, ao sistema. Não. Essa mensagem aqui está querendo dizer que essa lepra, que essa doença que esse homem tinha, só um homem de Deus, uma mulher de Deus, o próprio Deus, através dos seus servos, poderia curá-lo. E hoje pode acontecer isso contigo. Contigo. Que você faz todas as suas coisas e quando você chega na sua casa, você se vê realmente quem você é. Às vezes, com a nossa vida tão corrida, a gente vai deixando de lado. Mas uma hora, nós paramos e pensamos: o que nós fazemos de nossas vidas? O que eu faço da minha vida? Vou lá, trabalho, volto para casa, como, durmo, no outro dia a mesma coisa? Não. O Senhor, Ele tem mais para mim e para ti nesta noite. Louvado seja Deus. Esse homem leproso aqui representa a sociedade brasileira, a sociedade, as nações, as pessoas, o ser humano, que precisa de algo a mais e às vezes não tem uma palavra,
não tem um caminho, não tem uma direção, e hoje o Senhor pede para mim te dar essa direção. O aceite como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. E o Senhor te curará internamente, te curará fisicamente, te dará um novo rumo, um novo caminho, o Senhor fala. E essa menininha aqui representa os servos de Deus. Essa menina, ela era israelita. E ela era uma menor. Mas ela entendia que aquele homem precisava de ajuda. E que a ajuda não vinha do sistema, não vinha daquele palácio, daquele monte de servos que o serviam. De repente pode ser vários amigos. Não. Aquela pequena menina, ela entendeu que aquele homem precisava ir até Israel e receber uma palavra de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus. Essa menina israelita pequena, cativa, porque aquela época, se vocês lerem os capítulos anteriores e os posteriores de 2 Reis, mostra que nessa época aqui, Israel perdeu a guerra. E aquela menina veio cativa, veio como escrava. Mas ela não hesitou da situação que ela estava. E nós, como servos de Deus, homens, mulheres de Deus, não temos que entregar uma palavra, seja para quem for, no trabalho, na rua, no ponto de ônibus. Irmãos, onde eu estiver, eu falo do Senhor Jesus. Estava indo para o culto, uma moça sentou do meu lado, eu falei do Senhor Jesus para ela, e ela desviada. Mesmo eu com um pouco de dificuldade, que eu estou com um pouco de dor nas costas, eu não me hesitei em falar. Nós, como servos, como servas de Deus, temos que trazer a palavra para aquele que não tem direção, que não tem o Senhor Jesus. Aquela menina representa nós, que muitas das vezes com cheios de provações, cheios de problemas, aguardando em Deus a solução, a resposta, o caminho, a direção. Mas enquanto isso, falamos da palavra. E aquela menina entendeu que ele precisava ir até Israel e receber uma oração, um direcionamento de um homem e de uma mulher de Deus. E hoje eu aqui, como aquela menininha cativa, pequena como sou, porque eu sou um vaso pequeno mesmo. Quem me faz grande é a palavra de Deus quando ela chega até mim, porque a palavra, irmãos, ela é revelada. Não vem da irmã Tânia, vem do alto. Não vem de mim a palavra. Então a palavra ela tem poder, porque é a palavra do próprio Deus. E hoje, como serva de Deus, como filha do Altíssimo, pequena como sou, na condição e situação que eu estou, Shurian de Ras, de classe, de show de Ras, eu falo com toda a autoridade que há no nome de Jesus. Tem um caminho novo para você. Para você que às vezes na rua, no seu trabalho, na roda de amigos, está tudo bem, né? Você faz que está tudo bem. Mas quando você chega na sua casa, você sabe realmente como você está. O que é que você precisa. O que é que te falta. E o Senhor te fala hoje por essa palavra. O Senhor, Ele tem o que te falta. Ele tem para você e tem para mim. O receba em nome de Jesus. Receba um novo dele. A videira verdadeira, como foi falado no outro culto. Castiçais de ouro. Tudo do melhor. Deus tem o melhor para você. Se renda a Ele. Aquele homem, Naamã, ele escutou o que aquela cativa, aquela menininha falou. O título aqui fala, ó, Naamã é curado da lepra. O subtítulo aqui do capítulo 5 de 2 Reis. Mas para mim, ao meu ver, irmãos, o que mais representou nesse capítulo 5 de 2 Reis foi a menininha cativa, a israelita, que teve a audácia, a coragem de falar para aquele homem valoroso, respeitado, Deus tem um caminho para você. Lá em Israel tem profeta. E você, se você for até ele, você vai ser curado. E aquele homem foi.
Teve que passar um estreito. Mas ele foi curado. Aquela menininha deu a receita para ele certinha. Hoje, irmãos, no culto, foi um irmão lá, Shurian de Haas, de classe de Show de Haas. E ele é um missionário, ele veio com carta, né? Lá da Assembleia de Deus, lá da onde ele congrega, mostrou pro pastor, tal, sentou lá no púlpito e deu um testemunho. E nesse testemunho desse irmão, ele passou por um problema muito sério de saúde, tal, recentemente, né? Mas ele faz a obra de Deus há muitos anos, missionária. Lá no interior da Bahia, eu nem sei o nome, irmãos. Ele falou, eu não lembro mais o nome do lugar que ele falou, querido ouvinte. Só que uma coisa chamou a minha atenção. Quando ele estava contando o testemunho dele, que ele era um concursado, tinha um trabalho muito bom, tal, e o Senhor falou para ele, larga, que eu vou te dar um novo caminho. Larga esse emprego. Concursado, Karen. Larga que eu tenho um outro caminho para você. Para minha obra, para trabalhar no reino de Deus. E não vai te faltar nada. E realmente ele estava ali, muito bem trajado, muito bem arrumado. Só que ele sofreu ele teve problemas de saúde. Ele estava lá no púlpito até de máscara e tal, mas já se restabelecendo, que o Senhor restabelece, né? Nós que servimos a Ele, de coração contrito, de coração puro, né? Com verdade, com sinceridade. E aquele irmão, aquele missionário, ele mora no interior da Bahia. E uma coisa que chamou minha atenção, irmãos, que ele está numa cidade onde 9 anos, lá no interior da Bahia, 9 anos não chove. Já pensou? Tá acabando minha bateria. Fala rapidinho. Já pensou, irmãos? Mas ele obedeceu à voz de Deus e está voltando. Nós fizemos uma oferta lá para ele, para passagem, para ele voltar para o interior da Bahia. Acho que deve ter vindo aqui ou fazer a obra, ou por conta da doença que ele estava, né, da enfermidade, e aqui para se cuidar, mas já está voltando para lá. E os irmãos aguardam ele lá. Ele falou que tinha uma mulher que que mexia com essas coisas de obras, magias negras, essas coisas assim, e disse que ia matar ele. Pois ele orou e o Senhor falou, levanta e vai lá no terreiro. Eu estou aqui resumindo. E ele foi lá no terreiro e essa mulher que disse que ia matar ele, que ela matava mesmo, era uma mulher de santo, uma mulher de santos, lá não sei como é que fala. E ele orou naquele centro de Umbanda, e aquela mulher se converteu, e todos que estavam ali se converteram também. Eram 23 pessoas que serviram o adversário, se converteram naquele mesmo dia, e hoje está com ele, lá no interior da Bahia, entregando a palavra, evangelizando as pessoas, e num lugar onde 9 anos não chove, irmãos, eu fiquei em choque. E a gente aqui, qualquer coisa, né? Olha que homem de Deus pra gente se espelhar, pra gente aprender. E o pastor da igreja, onde eu estava congregando hoje, assim, né? Na casa de oração, ele era um alcoólatra. E ele achava que ele até se apegou a essa palavra de 2 Reis 5, lá no início, quando Deus chamou ele para a obra. Ele era alcoólatra, ele achava que ele não precisava do Senhor Jesus. E o Senhor mostrou para ele que precisava, deu vários livramentos para ele, até ele entender que ele precisava servir a Deus. E assim a vida dele ia ser alinhada. E hoje eu falo para ti, através dessa palavra. De 5 de 2 Reis. Se alinhe ao propósito, à promessa de Deus. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue tudo na mão dele e deixa Deus fazer um caminho novo para ti. Um caminho de tesouros, um caminho de oliveiras, né, de óleo de oliva, tudo do melhor. Com um processo, mas com Deus na frente. A gente nunca perece. Amém, irmãos? É isso que o Senhor pede para me falar. E o Senhor pede para mim terminar esta palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, vai acabar a bateria do meu celular.
Como foi falado no outro cultinho, faça um jejum. O Senhor fala por essa palavra. Faça como Esdras, no capítulo 7, 10, né? Porque Esdras tinha preparado para buscar a lei do Senhor. Procure a lei do Senhor. Levante um altar. Tudo como foi falado, o Senhor está pedindo para me revelar. Repetir aqui. Levante um altar, faça uma oração, um jejum. Peça a direção de Deus. As coisas vão começar a se mover. Você vai perceber. E lá, a partir do momento que você aceitar o seu chamado, se aproximar de Deus, vai ter festa no céu, vai ter festa na terra, festa física. O Senhor fala. Tá bom, irmãos? É isso que o Senhor pede para mim falar 2 vezes. Tem festa no céu e tem festa na terra. Quando se alinhamos ao propósito de Deus, a promessa. Não se esqueça disso, irmãos. Eu tinha que terminar para falar essa palavra aqui. E o Senhor fala em Atos 18, ó. Dá para terminar, né, Pai? Atos, capítulo 18. Que fala de Apolo. Quem era Apolo, irmã Tânia? Apolo era um grande homem de Deus. Aqui, ó. Atos 18. Vou ler rapidinho, irmãos. Tomara que dê tempo, Pai. E chegou a Éfeso Apolo, certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente nas sinagogas, quando ouviram Priscila e Áquila, e levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ele era um homem, irmãos, que chegava com ousadia e falava do Senhor Jesus. Aí no capítulo 19 de Atos, já fala de o apóstolo Paulo, sabe, nas missões. E ele chegava e falava do Senhor Jesus com audácia, com autoridade. E o nome do Senhor Jesus era conhecido por onde ele ia. Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer isso comigo. Temos autoridade para falar do nome do Senhor Jesus. Abrir os caminhos para as pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Essa é a palavra, irmão. Até aqui o Senhor falou. O Senhor fala de data, 24. Eu não sei se é 24 horas ou se é dia 24. Faça, leia, escute novamente o vídeo e faça o que o Senhor lhe pede. Cada um dentro da palavra, do que se entende, do que traz para você. Ore, jejue e o Senhor confirmará a palavra. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu nem pus o véu, né? O povo é para orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente, entreguei a sua palavra, Senhor, da maneira que tu pedistes, Pai, que tu colocastes no meu coração. Agora, Senhor, que essa palavra venha a ser, Pai, concluída no coração de quem precisa, Pai, se revelar essa palavra, Pai. Faça milagres, Senhor, de purificação, de salvação, obras, Pai. Derrama, Senhor, os dons sobre nós, dons, Pai, para nos ministrar, Pai, a Tua palavra, dons da música, dons da revelação, de falar em novas línguas, Senhor, abençoar o Teu povo e libertar o cativo, Pai. Dê-nos conhecimento, Pai, das Escrituras Sagradas, como foi mencionado aqui a Apolo. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe suplico, Pai, todo o poder das trevas eu repreendo e eu profetizo, Pai, e declaro a vitória em nome de Jesus. E todo aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Todo aquele que pede em ti recebe. Todo aquele que busca de ti tem. Não porque eu mereça, Senhor, porque merecemos, mas porque tu és grande, poderoso e misericordioso, pois eu sou pequeno. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu. Tudo para a honra e glória do seu nome e que seja feita a sua vontade mediante a sua palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Quando o Senhor pedir, eu volto. Tem muita palavra, viu? Deus abençoe. Deus seja louvado.